Fala pessoal, então, a gente recebeu uma dúvida aqui de um cliente da Duop, e aí eu resolvi trazer isso aqui pra vocês, né, pra gente trocar ideia. Passa... Aí, valeu. Bom, vamos lá. Olha só. Ultimamente tenho escutado muitos amigos médicos falando sobre renda passiva, que seus assessores estão recomendando, especialmente através de fundos imobiliários. No entanto, um amigo do mercado financeiro recentemente me alertou que há riscos envolvendo essa estratégia. E aí eu fiquei curioso para entender melhor o que está acontecendo. Então, atendendo a pedidos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Segura aí de novo, pronto. Vamos lá. Bom, aqui na Duop essa dúvida tem aparecido de certa forma recorrente, né? Muitos investidores estão focados exclusivamente em fundos imobiliários com o objetivo único de garantir renda passiva. Aquela renda, né, que cai automaticamente todo mês na sua conta sem você se preocupar. No entanto, busca pela comodidade, de certa maneira, pode acabar ofuscando, atrapalhando, interferindo em algo que a gente aqui considera como algo mais fundamental. Uma análise criteriosa e detalhada do ativo que você efetivamente vai investir o seu dinheiro. Vamos esclarecer uma coisa. A renda passiva, ela é de alguma maneira uma forma meio que automatizada, vamos dizer assim, cômodo, né? É de você realizar saques mensais. Mas será que essa comodidade vale a pena? Essa é a pergunta, né? Será que ela vale a pena em todos os casos? Vamos a um exemplo simples para a gente tentar entender um pouquinho melhor como é que isso aí funciona, tá? Olhando só a perspectiva do retorno, beleza? Para simplificar a nossa análise. Imagina o seguinte, imagina que você tem um ativo que paga dividendos isentos mensalmente. Agora compara esse ativo, né, com outro ativo, né, que ele não é isento, mas que ele acaba te oferecendo uma valorização mais significativa do patrimônio ao longo do tempo. Se você optar por resgatar uma parte desse ativo, não isento, todos os meses, pagar o imposto de renda, tudo certinho, e ainda assim, a rentabilidade líquida desse fundo for melhor do que do outro fundo, né, do fundo imobiliário isento, por exemplo, qual seria a melhor escolha para o seu patrimônio, para os seus investimentos como um todo? Bom, obviamente, seria o ativo não isento, não é isso? Porque o esforço de você solicitar um resgate mensal acaba sendo recompensado por uma maior rentabilidade e um maior potencial de crescimento do seu patrimônio, certo? Faz sentido? Então beleza, então isso olhando só o retorno, né? Então agora vamos adicionar uma nova variável a essa nossa equação, o risco. Porque a gente só olhou o retorno, vamos olhar o risco junto. Imagina o seguinte, imagina que você tem um fundo imobiliário que ele te paga dividendos isentos mensalmente, mas está envolvido com projetos de incorporação, construção de lajes corporativas. Agora vamos comparar isso com um outro tipo de investimento, um título público do governo. Tem baixíssimo risco. E vamos colocar que ele te ofereça uma rentabilidade de 0,1% ao mês menor do que o primeiro fundo, né? O fundo imobiliário que a gente estava falando aqui, já considerando o imposto de renda. Será que faz algum sentido a gente correr o risco de estar exposto a um projeto imobiliário que, claro, está sujeito a mudanças no cenário econômico, que pode acabar afetando negativamente o preço das lajes corporativas, por exemplo, para ganhar 0,1% a mais por mês? A princípio, pelo menos olhando assim, parece um risco relativamente elevado para ter um ganho muito pequeno. Então a equação do risco-retorno pode não fazer sentido. Mas aí surge a dúvida, né? Então, a partir de qual taxa de retorno esse risco começa a valer a pena? Eu queria poder te dar uma resposta mais fácil do que isso, mais simples do que isso, mas infelizmente a resposta é depende. E é por isso que é tão importante a gente analisar detalhadamente todas as características, né, os fundamentos dos fundos imobiliários que você está investindo para efetivamente você aportar o seu dinheiro ali. Você precisa entender efetivamente qual é esse retorno aceitável, né, para aquele nível de risco. E então comparar com outras opções de menor risco para ver o que efetivamente vale mais a pena para você. Então o que esse exemplo nos mostra? Que focar só, apenas, na renda passiva, como esse nosso investidor aí, cliente, nos perguntou, pode acabar levando você, né, o investidor como um todo, a correr certos riscos que quando a gente ajusta a um pequeno incremento de rentabilidade, isso pode não valer muito a pena. Certo? Então, ao invés de buscar só a facilidade de ter uma renda mensal, né, de ter uma renda passiva, é importante que você também realize uma análise mais ampla, né, que considere o risco e rentabilidade, o risco e retorno, a isenção, claro, do imposto de renda, né, o papel do imposto de renda nesse jogo. Beleza? E agora, um último ponto para finalizar, né, ainda discutindo esse conceito de renda passiva. E por que eu quero dizer isso? Porque, cara, isso às vezes é muito pouco mencionado, né, pelas corretoras em geral e etc. E talvez exatamente por ser menos atrativo comercialmente para as instituições financeiras como um todo. Que é o seguinte,
você pode criar a sua própria renda passiva sólida utilizando títulos públicos do governo, por exemplo. Isso porque alguns títulos, né, alguns tipos de títulos, eles pagam cupons semestrais, ou seja, ele é uma renda passiva que a cada 6 meses vai bater na sua conta, com baixíssimo risco. Então, se a gente faz uma estratégia combinando diferentes títulos, tipos de títulos, é possível que a gente intercale esses pagamentos para que a sua renda passiva seja recebida trimestralmente. Então, a cada 3 meses vai pingar um dinheirinho aí na sua conta, né? Com você tranquilamente, sem fazer nada, passivamente e com baixíssimo risco, né? Então, atualmente, a gente tem recomendado que essa combinação de títulos de NTNB para vários clientes que buscam exatamente ter essa renda passiva, né? E recebendo pagamentos aí, no caso, trimestrais, né? Beleza? Ficou claro? Deu para refletir um pouco mais sobre o que é efetivamente uma renda passiva? Bom, galera, então, aqui na Duop, a nossa missão é ajudar você a enxergar além daquilo que é amplamente divulgado pelas instituições financeiras, pelas corretoras, enfim, e questionar, né? Questionar e fazer escolhas mais informadas, né? Estratégicas para você, para os seus investimentos, para a sua carteira, né? Então, vale a pena a gente deixar isso claro, que a renda passiva ela pode ser, sim, uma excelente estratégia em alguns casos, mas ela não pode ser a sua única consideração a ser feita, né? Então, uma análise criteriosa, a diversificação, foco no prazo que você efetivamente deseja, isso tudo é fundamental para que você alcance o futuro financeiro que você deseja, beleza? Bom, até mais, galera. Fica ligado aqui nos nossos vídeos. Valeu!